a hora da gente tomar nosso café e hoje o nosso assunto é saúde. Quero saber como está o tempo aí na sua cidade. Nessa época do ano, a gente sofre bastante com as mudanças repentinas do clima, que muitas vezes prejudicam a nossa saúde. De manhã faz frio, depois chove, à tarde o calor toma conta e à noite volta a esfriar. Aí não tem como, né? O nariz e a garganta pedem socorro. A otorrinolaringologista Alda Linhares está conectada para conversar comigo sobre esse assunto. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Quero agradecer o convite. É um prazer participar aqui com vocês no Santo Café. Prazer recebê-la também, doutora. E eu quero saber o seguinte, além do nariz e da garganta, quais são as outras áreas do nosso corpo que sofrem com essas mudanças no tempo? Wilker, além de nariz e garganta, com certeza a nossa pele é uma das áreas que sofrem bastante com essa mudança climática, né, tão brusca durante o próprio dia. E realmente, se a gente não se atentar às mudanças no tempo, isso vai interferir ali na nossa saúde respiratória, doutor? Essa é a área mais afetada, a gente pode dizer isso? Eu acredito que a gente pode dizer isso sim, né? Aumentam muito os números de doenças das vias aéreas superiores e inferiores nessa época do ano. A própria mudança climática brusca pode ser o gatilho para algumas rinites que facilitam infecções virais e até alterações secundárias dessas rinites mesmo, que geram esses sintomas nasais, de orofaringe e às vezes até em ouvido. Mas só para a gente entender, doutora, as mudanças no clima, elas podem potencializar os sintomas ou elas podem ser as responsáveis pelo surgimento de rinites, essas doenças aí, sinusites, essas coisas? Wilker, pode ser as duas coisas, né? Pacientes que já têm sintomas, por exemplo, de uma rinite de outra causa, podem ter essa rinite exacerbada em períodos de mudanças climáticas bruscas, quando essas também servem de gatilhos para um outro tipo de rinite. Então, é comum um paciente que tem uma rinite mista ter piora dos sintomas que já vêm de forma perene, secundários a outros gatilhos ambientais, que não só a mudança de clima. Mas a própria mudança de clima pode ser a causa de sintomas novos, né? Sendo gatilho para uma rinite associada a essas mudanças bruscas de temperatura, por exemplo. E tem como a gente prevenir de alguma forma para que neste período nós não tenhamos tantos problemas, principalmente com relação à tosse, nariz entupido, esses sintomas que incomodam tanto? Com certeza. A orientação sempre, não só em relação a esse período do ano, é manter a casa sempre higienizada, o ambiente de trabalho também higienizado, retirar muitos objetos que acumulam poeira, tentar estar em locais que tenham menos mofo, tudo isso vai ajudar. Capas de proteção em colchão, travesseiros sempre vão ajudar. Agora, nessa época do ano, que a mudança climática é muito intensa, é importante, às vezes, o paciente iniciar uma lavagem nasal, fazer uma própria hidratação da mucosa nasal, da mucosa de via aérea superior, tudo isso orientado pelo seu otorrino. Essas mudanças no clima sempre me atingem bastante, viu, doutor? Eu estou, inclusive, com uma tosse há alguns dias e beber muita água me ajuda bastante, né? Inclusive, o pessoal aqui do estúdio estava falando sobre isso agora, sobre a quantidade de água que a gente acaba bebendo enquanto está aqui no programa, porque a gente fala bastante. Essa é uma boa dica, né? Tomar água também pode facilitar, aliviar esses sintomas. Wilker, com certeza. E aí entram essas recomendações básicas, né? Que é a hidratação oral com água, em especial, né? Se hidratar muito, não só nessa fase de mudança climática, também ter uma boa alimentação rica em carboidratos, proteínas, né? E outros macronutrientes importantes, legumes, verduras, ter um sono adequado, realizar higiene do sono, praticar atividade física. Então, todos esses cuidados que são considerados globais para a nossa saúde também são importantes para a saúde da nossa vida aérea. Tá certo, doutor. Ainda falando sobre a garganta, né? É verdade que quem retira as amígdalas não tem mais problemas como dor de garganta ou inflamação? Isso tem a ver ou é mais um mito? Eu queria também aproveitar para pedir para a senhora explicar para a gente o que as amígdalas fazem, quais são as funções dela. Certo. Na verdade, isso é uma coisa que a gente brinca com os pacientes até no consultório, né? Vamos tirar a amígdala que você não vai ter mais nada. Isso não é uma verdade absoluta.
Claro que a gente retirar as amígdalas, né, fazer uma amidalectomia, a gente consegue tirar esse órgão que vai ser o primeiro a responder frente a algumas infecções dessa região. Então, a gente tira a possibilidade de ter uma amidalite. Mas é claro que outras doenças, como uma faringite, podem aparecer mesmo sem as amígdalas. E esse tipo de patologia pode causar, sim, dor de garganta. Então, é importante a gente sempre orientar as pessoas que estão buscando retirar as amígdalas para não ter nenhuma infecção mais dessa região. Tá, E a explica. nossa amígdala, Pode continuar, desculpa, desculpa. é porque tá um pouquinho aqui, Wilker. E a nossa amígdala é importante como um órgão produtor de imunoglobulinas, que são, né, responsáveis por complementar nosso sistema imunológico. Mas os trabalhos atuais mostram que a gente retirar as amígdalas não causa uma repercussão pós-operatória na nossa imunidade. Ou seja, as amígdalas são produtoras, né, de imunoglobulinas responsáveis pela imunidade, mas a gente estar sem elas, frente a indicações corretas para remoção, não causa nenhuma alteração da nossa imunidade. Então é importante esclarecer isso, né? Elas são sim importantes, mas se estiverem prejudicando, é melhor fazer essa retirada, né, doutora? E por que a garganta gera aquela secreção e dá aquela trancada quando o tempo esfria? O que acontece no nosso corpo que a gente tem esses sintomas quando o tempo muda? Wilker, muitas vezes essa sensação de secreção, principalmente com a mudança climática, está associada a secreções produzidas na nossa mucosa nasal, que acabam gotejando do nariz para a garganta e dando essa sensação de abafamento por ficarem acumuladas e às vezes produzidas em grande quantidade, caindo na nossa garganta. Tem muito mais a ver com situações de rinite e rinocinusite, que são muito comuns nesses pacientes que têm propensão especial para rinites associadas a mudanças de clima. E claro que a gente não pode esquecer também da possibilidade de rinossinusites infecciosas, principalmente as virais nessa época do ano, pela maior quantidade de vírus que estão circulando no ambiente. Tá, e aí tomar aquelas vitaminas de farmácia, aquilo funciona? Pode ser positivo? Qual que é a recomendação nesse caso? A suplementação vitamínica hoje, ela se tornou algo muito comum, né? Cada vez mais a gente ouve falar em suplementar com as próprias vitaminas de farmácia, esses complexos. É importante, sim, fazer suplementação, mas eu acho que a suplementação tem que ser feita com cuidado e também com indicação. Tem pacientes que realmente vão necessitar, né, de suplementação vitamínica, e isso é adequado após uma avaliação médica bem realizada. E aqueles remédios caseiros, eles também são eficientes? Aquele chá gostoso de açafrão com mel, aquele negócio que coloca o alho, aquilo ali funciona mesmo ou não? Olha, eu sou de uma linha, até por ter estudado um pouco assim de nutrição, de que sim, esses alimentos ajudam. Claro que eles são um suporte. Muitos alimentos, já através de trabalhos científicos, demonstraram a ação anti-inflamatória no nosso organismo. Né? E esses mesmos das receitas das vovós, eles são bons, mas eles são auxiliares. Algumas situações a gente não vai, né, em patologias, conseguir tratar utilizando esses alimentos, mas eles podem ser um aliado, podem ser aliados na melhora dos sintomas. Então, na hora que a vovó vier com aquele copo cheio daquele chá, que as crianças especialmente não gostam tanto de tomar, é melhor fazer o uso ali desse medicamento que elas aprenderam ao longo da vida a fazer, porque não vai fazer mal e pode colaborar com certeza, né, doutora Alda Linhares, otorrinolaringologista, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por tantas informações importantes, até uma próxima oportunidade, tá bom? Bom dia, muito obrigada pelo convite. Até a Abraço. próxima. Até, tchau, tchau.